Olá, meu nome é Ludmila, Conservação de Populações e Espécies. Toda vez que a gente vai implantar ou planejar um programa de conservação, a gente precisa ter um foco. E geralmente esse foco pode ser uma espécie, pode ser populações de espécies, como pode ser comunidade, ou até mesmo áreas onde se sabe-se tem uma alta biodiversidade. Inicialmente nós falaremos desse foco em espécies e populações. E historicamente o homem utilizava mais desse tipo de programa. Ele já observava que uma espécie estava em declínio. Esses dados não eram muito confiáveis, porque a gente tinha muita dificuldade em obter esses dados, mas eles focavam em espécies que traziam algum benefício ao ser humano. Ou esse benefício era econômico, ou geralmente também poderia ser um benefício estético, em que a gente chama de conservação de espécies bandeiras, aquelas espécies mais agradáveis esteticamente, mais fofinhas. Se a gente observar hoje, nós temos listas de dados sobre as espécies e sobre a sua vulnerabilidade de extinção, a sua extinção. São diversos tipos de categorias de grupos que contêm espécies ameaçadas. Então, se nós vamos falar de espécies, o pato mergulhão, por exemplo, presente na Serra da Canastra, que é uma espécie que está vulnerável à extinção. Mas temos também outras menos conhecidas, como a toninha, que é um golfinho de água doce, um tipo de cacto, e o ouriço preto. Então nós temos uma lista grande de espécies com diferentes graus de ameaça. A conservação hoje ela é geralmente focada em espécies em declínio ou ameaçadas de extinção. Tanto é que quando você vai implantar um empreendimento em um local, degradar aquele local, se tem alguma espécie ameaçada de extinção ali, é um dificultador para a implantação daquele empreendimento. Não vou dizer que ele pode interromper a instalação do empreendimento, a construção do empreendimento, porque isso vai depender de cada caso. Mas é um forte indicador de que se deve tomar medidas protetivas dessa espécie ou alternativas de localização do empreendimento, ou seja, o empreendimento tem que alterar o seu local de construção. Para a gente entender como conservar espécies, a gente precisa entender como se comporta uma população. E esse gráfico aqui, ele mostra bem o que seria uma população em equilíbrio, porque a gente às vezes vê alguns gráficos em que o tamanho populacional ele atinge a capacidade de suporte e ele se estabiliza. No entanto, a gente tem que lembrar que esse equilíbrio, essa estabilização, ela é uma estabilização dinâmica, ou seja, devido principalmente às alterações de recurso, às relações ecológicas, nós temos um equilíbrio dinâmico em que as populações apresentam esse comportamento aqui. Ele é um comportamento de queda e aumento de indivíduos frequente. A gente tem que lembrar que numa área as espécies elas não sabem que o recurso está acabando, elas não se preparam para isso na maior parte das vezes. Então, se nós temos cobras atacando ratos numa região, a sua população é dependente da oferta daquele recurso imediato. E aí isso causa essa pequena oscilação. Só que essa oscilação ela é natural, mas a gente tem que observar que as oscilações elas podem ser drásticas e essas oscilações drásticas elas demonstram um estado de não saúde do ambiente. Então, se nós observarmos aqui, a população de uma espécie X ela estava estável até ocorrer uma perturbação. A partir do momento que ocorreu essa perturbação, a população ela tem uma medida de resistência, ou seja, quanto maior essa queda aqui, menos resistente a população é àquele tipo de degradação. Então, se essa curva aqui fosse menor, indicaria que a população é um pouco mais resistente àquele tipo de degradação. E o tempo que ela fica nesse estado de degradação, de queda da função do ecossistema, é uma medida de resiliência, ou seja, quanto tempo ela demora para retornar ao que era antes, que é esse aqui, ao equilíbrio dinâmico anterior. Então, vocês percebam que é muito importante a gente saber aqueles conceitos que eu já falei em aulas anteriores sobre a diferença entre resistência e resiliência. E para a gente planejar a conservação de espécies, é importante a gente observar esses dois conceitos aplicados. O que foge do normal, esse é o normal, a queda que é anormal e indica que essa população ela não é tão resistente àquela degradação e ela demora para voltar ao que era antes. Isso aqui a gente chama tudo quando ela sai do estado de equilíbrio, de desequilíbrio da população. Esse decaimento aqui
pode fazer com que a população não retorne ao equilíbrio. E aí é que entram as grandes medidas de conservação, os grandes planos de conservação daquela espécie. Porque ela pode, por exemplo, estabilizar num nível muito baixo. E isso a gente tem que lembrar que populações, uma população para ser extinta, uma espécie para ser extinta, ela não precisa ter um indivíduo somente, ou que um casal é suficiente para repopular uma área. Perturbações que levam ao desequilíbrio são os que a gente chama de impactos ambientais negativos. Já que eu falei de pequenas populações, como saber se uma pequena população ela está caminhando para a extinção? Geralmente, o que a gente observa? Que o plano de conservação ele tem que ter o maior número possível de indivíduos. A gente tem que trabalhar com o maior número possível porque nós temos diversas variáveis que vão interferir no tamanho daquela população. E o mais importante, que a gente tem que proteger a fonte de recurso dessas espécies, proteger o habitat. Se a gente não protege o habitat, a gente não consegue manter uma população, a gente até consegue preservar uma população por um determinado tempo, mas a médio e longo prazo aquela população vai acabar sendo extinta. Para a gente proteger, a gente precisa ter uma população mínima viável, ou seja, é a menor população que tem uma grande chance de sobrevivência no futuro. Vai depender de espécie, vai depender do local, vai depender de, por exemplo, um local que altera muito o clima, que altera muito a temperatura, a gente precisa de uma população maior. Então, são aspectos biológicos, fisiológicos específicos para cada espécie. Mas a gente tem um conceito que fala o seguinte, que a população mínima viável em determinado habitat é a menor população isolada que tenha 99% de chances de continuar existindo por 1000 anos, a despeito dos efeitos previsíveis e estocasticidade genética, ambiental e demográfica e de catástrofes naturais. Então não tem como a gente prever isso tudo, principalmente catástrofes naturais, mas tem como a gente trabalhar uma população um pouco maior para se prevenir disso. Por exemplo, se eu quero preservar uma espécie, se eu colocar toda essa espécie em um habitat, confinada em um habitat, a chance dessa espécie ser extinta devido a uma catástrofe natural é muito maior do que se eu criar duas populações dessa espécie em locais diferentes. Então não adianta, se eu quero preservar uma espécie, preservar ela num local no mundo inteiro. As chances de ter alguma doença, alguma catástrofe natural e atingir toda aquela população daquela área é muito mais alta. Então nós vamos observar que a gente precisa pensar em todas essas variáveis, todos esses aspectos quando a gente vai conservar uma espécie. Então graficamente, se a gente puser aqui em tempo, em anos, e a porcentagem de persistência da espécie, a gente pode observar o seguinte: às vezes a espécie tem indivíduos, mas ela não é uma população mínima viável, então a tendência dela é a extinção. E isso acontece muito, gente, porque quando a gente trabalha com recursos limitados, e geralmente os recursos são limitados, a gente realiza monitoramento a curto prazo. Por exemplo, eu vou fazer o meu mestrado, eu vou lá e vou monitorar uma espécie durante 2 anos, que é o tempo de mestrado, numa área. 2 anos não é o suficiente para eu saber se a população é mínima viável para a maior parte das espécies. Se eu estou vendo que há uma queda na população, mas que essa queda pode ser que seja natural, porque eu observar uma queda que não quer dizer que a população será extinta, ela não é suficiente para a gente ver os efeitos de uma degradação numa população ou numa espécie. Então vai depender muito do tipo de ação que foi realizada. E para a gente saber se a população mínima é viável, essa população ela tem que ter ela pode ter umas oscilações, mas ela tem que ter um equilíbrio e tem que se manter durante um determinado tempo. Algumas espécies essa resposta é um pouco mais rápida. Por exemplo, ocorre uma degradação, a espécie vai sentindo, vai morrer todo mundo ao mesmo tempo, a espécie não vai sumir de repente, mas algumas espécies respondem mais rápido. Quanto menor o porte da espécie, geralmente mais rápida é essa resposta. Então, se a gente pegar médios e grandes mamíferos, talvez gastam anos, 10, 20 anos,
para esses animais serem extintos, devido a diversos fatores que eu vou falar aqui. Por exemplo, veio um empreendimento, degradou a área, reduziu a área da população. Como é que eu vou saber se aquela área é o suficiente para aquelas espécies que estão ali presentes? Então é aí que entra o planejamento de conservação por espécie. Algumas situações no planejamento de conservação a gente não pode extrapolar para comunidades, a gente tem que pensar em espécie. Esse é um exemplo. Se eu tenho uma área de 300 hectares, essa área ela é suficiente para conservar todas as espécies? Então eu preciso saber primeiro quais espécies tem ali, que tinham ou tem ali. E depois eu preciso saber a área de vida da espécie. Como que eu sei disso? Nós temos estudos que são feitos para determinar. Hoje nós temos um banco de dados grande sobre a área de vida de algumas espécies. Então, se a gente pegar, por exemplo, o lobo-guará, já se tem uma noção do tamanho da área de vida dele. Então, por exemplo, para grandes felinos, onça-parda, numa área eles marcaram a espécie com um colar, e esse colar tem um GPS e que emite um sinal. Então ele vai observar onde que essa onça-parda ela vive, qual o caminho que ela percorre durante um determinado tempo. E aí a gente consegue saber qual que é a área de vida necessária para aquela espécie completar o seu ciclo de vida. Aqui no mapa nós temos as áreas em verde, são áreas de vegetação. Lembrando que esse é um animal que ele precisa de uma grande área de vegetação, que seria isso aqui. Se não tivesse isso aqui, certamente ele não estaria nessa área. Esse grande fragmento, mas que ele circula bem em áreas antrópicas, áreas de pasto, áreas de cultura. É aí que acontece muito a questão dos ataques aos animais domésticos. E ele é um dos animais que fazem isso. Tem animais que não atravessam esse tipo de ambiente. Então, os pontos vermelhos são onde que esses animais percorreram, estiveram. E aí a gente pode o que eles pegaram? Os pontos mais externos nessa área e observaram qual que é o limite de ocupação dessa onça. E aí eles fizeram um mapeamento do tamanho que essa onça necessita para completar o seu ciclo de vida. E aqui deu, por exemplo, 610 km². Então, se eu fazer essa mesma metodologia com várias onças, eu tiro uma média e eu sei a média da área ocupada, da área de vida de um felino como esse. E é importante lembrar, gente, que a área de vida ela muda com o clima, estação e eventos estocásticos. Lembrando que eventos estocásticos são aqueles eventos que não são muito planejados. Não acontece todo ano, não acontece de 10 em 10 e não há um tempo certo para a ocorrência desses eventos. Então a área de vida ela tem que ser observada em diversas estações do ano. Para algumas espécies, basta você observar a estação seca e cheia, porque a fonte de recursos é muito diferente. Qual que é a fonte de recurso da onça? São os animais. Ela se alimenta de animais. E esses animais eles são dependentes do quê? Da produtividade primária. Precisam de vegetais. O tipo de estação vai influenciar indiretamente na área de vida dessas onças para determinado período. Quais são os problemas das pequenas populações? Lá em ecologia a gente viu o seguinte, que pequenas populações, grande chance de perda de variabilidade genética, o que não permite a espécie se manter a longo prazo. Endogamia, cruzamento entre indivíduos aparentados. Catástrofes naturais. Uma catástrofe natural numa pequena população ela vai causar um estrago maior do que numa grande população. Incidência de doenças, a mesma coisa. Pega o maior número de indivíduos. Competição. Por quê, gente? Geralmente as espécies, indivíduos da mesma espécie competem por diversos tipos de recursos. Um desses recursos são parceiros sexuais. Esses parceiros sexuais, eles são, quanto menor a população, maior a competição por parceiros sexuais. Suprimento de alimentos. Uma pequena população, se ocorre uma queda de alimentos, o efeito dessa falta de recursos vai ser muito maior. Variações de ações predatórias. Os predadores, eles não se importam com pequenas populações, eles só têm maior dificuldade de encontrar quando a população é pequena, então não há um número menor de indivíduos, e eles começam a atacar indivíduos que talvez sejam saudáveis
e que tenham uma capacidade reprodutiva. Quando a população é maior, eles atacam os indivíduos mais indefesos, os idosos e os mais novos. Variações nas taxas de nascimento e mortalidade. Então, a população que não consegue se estabilizar. Nós temos, devido a, por exemplo, a problemas genéticos, a problema de variabilidade genética, que alguns indivíduos geram muitos descendentes, outros poucos, e em determinada época do ano tem indivíduos que só geram poucos descendentes, e isso provoca um desequilíbrio naquele comportamento dinâmico natural de uma população. E perda de flexibilidade evolucionária. Se eu não tenho genes o suficiente, eu vou acabar perdendo a chance de ter genes que me auxiliam a ter respostas e adaptações a mudanças no ambiente, por exemplo, como aquecimento global. Aumento de temperatura, se eu não tenho uma grande população, a chance de eu ter um gene com uma adaptação para aquela alteração é muito menor. Então, qual que é a importância da perda de variabilidade genética? Ela permite, como eu falei, que as populações se adaptem ao ambiente em transformação. E aí é o que a gente falou. A gente pode, além do aquecimento global, que é uma mudança climática global, ela pode se adaptar a novas doenças ou alguns tipos de degradação. As espécies, naturalmente, elas têm proteção contra o não acasalamento com parentes próximos. Elas têm diversos tipos de mecanismos para evitar isso. Mas quando uma população é pequena, esses tipos de mecanismos eles não conseguem segurar a reprodução entre parentes. Perda de flexibilidade evolucionária, como eu falei, combinações de alelos para combinações ambientais futuras, para condições ambientais. Então é como se fosse a variabilidade trabalhando para a gente ter uma espécie melhorada futuramente. Variações nas taxas de nascimento e mortalidade, é o que eu falei da instabilidade, de fugir daquele equilíbrio dinâmico natural desejável para uma população. E tudo isso, gente, se a gente observar essa quantidade de problemas de uma população pequena, a gente observa que as espécies entram num vórtice de extinção. Ou seja, uma coisa vai puxando a outra. Um problema vai trazendo outro e um problema vai piorando outro problema menor. Então, às vezes, a população tem uma perda de variabilidade genética e aí essa perda de variabilidade genética causa uma depressão endogâmica e aí a população é subdividida por fragmentação. Uma causa vai puxando a outra, o que leva à espécie de extinção. O monitoramento de espécies é muito interessante para a gente saber quando agir. No entanto, o monitoramento de espécies exige muitos recursos. Então, para a maior parte das espécies, esse monitoramento não é realizado. Por exemplo, para o pato mergulhão que eu coloquei lá no início, de alguns anos para cá, a gente tem um monitoramento mais efetivo dessa espécie. Isso graças aos conservacionistas, aos estudiosos, aos cientistas que trabalham com essa espécie, como também aquele turismo realizado só para procurar espécies como o pato mergulhão. Então a gente tem que lembrar que essa associação entre a ciência e a parte humana, a parte da comunidade é interessante, porque às vezes, como no exemplo do pato mergulhão, nós temos uma procura dessa espécie somente para vê-la, no seu ambiente natural. Isso já é uma ação que provoca, que resulta numa conservação dessa espécie. A população acaba querendo proteger aquela espécie para chamar o turismo, para visualizar aquela espécie no seu ambiente natural. E isso não acontece só com o pato mergulhão, acontece com outras demais espécies. O problema é que, geralmente, esse chamariz não é para uma espécie feia, não é para uma espécie de inseto. Se a gente trabalha com esse tipo de proteção, o interessante é que se você protege uma espécie, você vai proteger outras de uma maneira indireta.